muito bem-vindos a mais uma Fala Todo Dia e voltamos às luzes artificiais. Que coisa estranha, né? Estou gravando de noite e já não estou habituada a estas luzes, mas pronto, ok. Pessoal, eu hoje trago-vos um vídeo muito inesperado mesmo, que é sobre um produtinho que eu não tive uma experiência minimamente boa. E eu então trago-vos este vídeo porque eu hoje quero mostrar-vos um produto que tive uma experiência que não correu nada bem e confesso que antes já tinha utilizado este produto e tinha funcionado bem, mas eu acho que houve alterações sérias porque as consequências viram-se muito bem na minha pele e eu gostava de saber se isto é somente comigo que acontece ou também com algumas de vocês. Explicando um bocadinho assim o contexto, né? Vocês sabem que eu sou maquilhadora profissional e formadora de maquilhagem e uma das coisas que eu dou muito são workshops de automaquilhagem. E eu, para dar os workshops, naturalmente tenho que ter uma coisa comigo que é desmaquilhantes, ok? E uma das coisas que eu tenho sempre é o desmaquilhante bifásico, água micelar e toalhitas desmaquilhantes, porque há muitas formandas, muitas meninas que não gostam de utilizar nem a água micelar nem o desmaquilhante e então optam sempre pela toalhita. E eu, ok, eu compro sempre porque é importante ter o meu kit e elas assim escolhem e tirem tudo bem. E eu há cerca de 2-3 dias decidi experimentar novamente as toalhitas, coisa que eu durante anos utilizei as toalhitas da Nivea ou então os da Isaré, ou lá como é que se diz, ou seja, muitas toalhitas eu já experimentei e eu acabei por deixá-las porque efetivamente ela não tem um efeito tão forte como se fosse água micelar ou desmaquilhante, por isso eu virei, mas então há 3 dias atrás eu decidi voltar a pegar numa toalhita para tirar, digamos, a primeira camada de pele. E o que aconteceu não foi bom. Então, primeiro de tudo, a toalhita que eu me estou a referir é esta da marca Sienne, que supostamente antes era da marca Isaré, Isacoiso, mas eles agora mudaram para Sienne, não sei se a marca é totalmente diferente, se é uma coisa diferente, eu não sei. E estas são para peles secas e sensíveis. E estas toalhitas são para peles secas e sensíveis, que é precisamente mais a parte sensível é para mim, porque eu já sabia que é sempre melhor levar estas do que levar as azuis, que são normais. Então, o que é que aconteceu? Aqui a Mafes tira uma toalhita para tirar a primeira camada, tudo bem. Eu tiro e começa-me a arder a pele. E eu, ok, o que é que se está a passar? Mas a arder não era assim uma coisa muito forte, ok? Mas eu, tá, ok. E entretanto, antes de começar a arder, eu estava a tirar nos olhinhos, imagina, eu estava a tirar aqui e estava a começar a arder aqui esta zona da pele. E eu, tá, tiro a primeira camada de tudo em geral e começa-me a arder os olhos de uma forma insuportável. Eu fiquei completamente à rasca, a chorar, porque me ficou mesmo a magoar, e pior de tudo foi esta zona aqui, que eu ainda hoje a tocar dói-me, esta zona bem próxima do olho, em baixo, que mesmo a tocar se sente que ela está com uma textura diferente do que este lado. E então, o que é que aconteceu? Esta foi a minha zona mais afetada, que foi, eu insisti mais com o toalhete nestas zonas dos olhos, porque tinha alguma maquilhagem, então eu experimentei tirar mais camadas com a toalhita e o problema foi aqui, que ficou totalmente vermelho e eu, ok, mas vermelho deve ser por eu estar aqui a mexer a minha pele reativa e depois começa a arder muito, mas eu pensei, ok, vou passar agora água micelar por cima e está tudo bem. Então logo a seguir à toalhita passei água micelar, o que aliviou em todo o rosto, tudo ok. Mas continuei a sentir uma sensação de ardor, de incómodo bastante chata e então aqui foi mesmo estúpido. No dia a seguir, ou seja, ontem, eu acordo e quase parecia que tinha uma ferida nesta zona aqui, ok? Não era nada aberto, não era nada do género, mas por exemplo o João perguntou-me se eu tive algum corte, se eu me magoei, porque esta zona aqui ficou cheia de riscos, parecia mesmo assim tiras e foi mesmo muito estranho. Então, por exemplo, eu se fazia assim, a tocar, eu pinchava, pulava, saltava, tudo, custou-me imenso. E eu ontem tinha, tal como vos disse, as gravações do projeto novo, então eu forçosamente tinha que maquilhar e antes, obviamente, passei água micelar, tudo, limpar para ver se tinha o máximo de cuidado possível e aquilo, esta zona aqui tinha aspecto de queimadura. É isso que eu vos posso definir melhor. Parecia que estava queimado e eu, como é que é possível? Eu desmaquilhei ontem à noite, eu não saí de casa e eu ontem a pensar nisto, não é? Como é que é possível? Isto não pode ser uma queimadura, até podia ser algo do género, eu pus a toalhita e agora estou a reagir ao sol.
e por isso é que está com este aspecto queimado, mas não foi nada disso, estava vermelho mesmo. Então a minha solução foi apenas e somente colocar Biafine, que para quem não sabe, Biafine é para queimaduras, é uma coisa que se mete no hospital, e então eu tive que pôr um pouquinho de Biafine aqui nesta zona e o resto da pele hidratei de forma normal com o meu regenerador, que foi o que me salvou, o meu creme regenerador, e mesmo assim eu coloquei o Biafine e ardeu-me tanto que foi impossível. Tudo bem, vou-me maquilhar porque eu tenho mesmo que ir embora, eu tenho mesmo que trabalhar, ok. Maquilhei-me, evitei obviamente muito mais esta zona aqui, mas fui à minha vida, maquilhei-me. Ao passar o pincel, pulei muitas vezes, ao maquilhar-me, magoou, mas tinha mesmo que ser, por isso siga. Numa das gravações que eu estava a fazer, eu tive contacto com água salgada, água do mar, e então uma das coisas que eu fiz, porque nós estávamos em gravação, foi molhar as mãos e atirar um pouco de água para a cara, e era água do mar, ok? E por acaso, e não foi de propósito porque senão eu tinha tido outro cuidado, bateu água nesta zona aqui e apanhou a zona sensível. Resumindo, eu fiquei assim durante N tempo completamente à rasca e até aquilo passar eu estava-me a tentar distrair com coisa, a conversar para ver se... Meu Deus, não, nem eu conversar com a equipa ajudou porque eu estava mesmo muito à rasca. Passado que uma meia horinha voltou a atenuar, mas mesmo assim doeu imenso. Ontem à noite chego a casa e volto a colocar água micelar em todo o rosto para desmaquilhar, tudo direitinho, aqueles passos mesmo, olhem, religiosos para não falhar. E volto a tirar isto, tudo estava bastante vermelho ainda. Não tão vermelho como estava de manhã, mas bastante vermelho. Depois o que eu fiz foi mais uma vez colocar um pouco de Biafine, porque aquilo estava literalmente como se fosse uma queimadura. Imaginem quando vocês têm uma queimadura solar e vocês colocam e a pele arde porque... Ai, é exatamente essa sensação, ok, que eu tive. Foi mesmo muito chata, só que na zona dos olhos é bastante mais sensível. E logo a seguir coloquei o meu creme normal, tudo ok. E quando o Biafine absorveu totalmente, eu pus um bocadinho de regenerador ali para ver se funcionava. A verdade é que funcionou, que eu hoje de manhã já acordei bastante melhor. Ao longo do dia de hoje eu sinto que tenho melhorado bastante, porque eu toco aqui, está apenas mais sensível. Aqui, por exemplo, consigo tocar na boa, aqui não, somente assim desta forma. E está bastante mais sensível porque quase que apanha toda esta zona da olheira e da maçã do rosto, a parte superior. Por isso, não foi fácil, foi assim uma coisa que eu fiquei um bocadinho chocada e eu pensei, será que é somente comigo? Será que há alguma coisa na fórmula? Será que não sei o que, não sei o que mais? Não sei, será que há muitos ses aqui? E a situação é que eu já tinha usado estas toalhitas antes e isto nunca me tinha acontecido e eu que era uma pessoa de ser um bocadinho contra as toalhitas, agora acho que ainda sou um bocadinho mais pela esta má experiência e eu sei que pode ser generalização e incorreta, mas a verdade é que é mesmo isso que eu sinto, que levei assim um susto chato porque... Ainda por cima na zona dos olhos. Se não fosse na zona dos olhos acho que ia ser diferente. Mas foi mesmo incomodativo, ok? Imaginem a vossa pele à beira dos olhos a arder durante horas seguidas, porque foi isso que me aconteceu. Por isso, infelizmente, eu que não gosto nada de trazer ao canal reviews, para todos os efeitos ter uma review de produtos maus ou que não funcionem comigo, eu acho que este não é um batom que uma pessoa não usa, simplesmente deixa de usar, que é um acessório que simplesmente complementa, não é uma paleta de sombras, não é uma máscara, não é isso. É um produto skincare que eu acho honestamente que tem alguma coisa na fórmula que não está a funcionar muito bem, mas eu, por exemplo, já testei testei na minha mão e eu sinto que aquele líquido faz com que a minha pele comece a arder e também pedi à minha mãe para fazer o mesmo na mão, com risco de ser no rosto, e ela também sentiu exatamente essa sensibilidade extra que eu acho bastante estranho para uma toalhita ter isso, porque parece que está a atacar a pele. E por isso, eu não sei se vocês sentem o mesmo, se alguma de vocês já experimentou. Eu não sou nada contra os produtos da Sienne, atenção, nada. Simplesmente acho que este produto falhou e eu só trago mesmo esta má review porque eu acho mesmo que não funcionou, lamento. E foi este o vídeo, malta gira, espero que vocês tenham gostado. Não interpretem mesmo mal o facto de eu ter falado destas toalhitas em específico, mas como foi isto que me aconteceu a mim, eu, pronto, tinha que falar e tinha que partilhar. Mais uma vez, eu não tenho nada contra a marca Sienne, ok? Eu tenho várias coisas da Sienne, só que estas toalhitas não resultaram de todo. E eu gostava de saber se vos aconteceu algo idêntico com estas toalhitas, com outras toalhitas, ou com algum produto de desmaquilhar, não é? Um desmaquilhante. E eu gostava de saber se eu já fui a única a passar por uma situação destas ou não. Por isso deixem aqui nos comentários. Um enorme beijo e um queijo!